Olá, meu canal Dialeto Nerd, aqui Bruno, e hoje venho fazer a comparação entre o relatório de Brodeck e o relatório de Brodeck. Antes de começar o vídeo propriamente dito, peço-te, subscreve o canal se não for inscrito, partilha, comenta, dá like, segue os links que estão na descrição para fazer as tuas compras e ajudares o canal a crescer cada vez mais. Ora então, o que eu trago aqui é simplesmente uma comparação entre a edição do relatório de Brodeck de Pipoca e Nanquim, uma edição feita em português do Brasil, e neste caso a nova versão contra a nova versão do relatório de Brodeck, agora da Aula dos Livros, em português de Portugal. Achei interessante, como eu tinha a edição da Pipoca e Nanquim, achei interessante, ao obter esta edição da Aula dos Livros, fazer então um comparativo. Começando, nota-se logo uma diferença só ao pegar nas duas edições, ou seja, a da Aula dos Livros é mais pesada, isso realmente traduz em cerca de uma diferença de meio quilo, ou seja, esta edição do Pipoca tem cerca de 1,2 kg, esta tem 1,7 kg, mais coisa menos coisa, ou seja, mais pesada. A nível também das dimensões, a edição do Aula dos Livros é maior, eu vou fazer aqui um ligeiro comparativo, já passo os valores mais precisos, ou seja, é mais alta e também é mais larga. Na largura até nota-se maior, nota-se mais a diferença. Estamos aqui a falar mais ou menos de uma altura de 28,5 para 29,8, mais coisa menos coisa. Estamos a falar também de uma largura de 22 versus 22,4. A nível da grossura é que é mais ou menos equivalente. 3,5, 3,6. Há aqui uma diferença muito pouca. A diferença maior é realmente o peso dele. Meio quilo é uma diferença. E é também ter mais um dedo de altura e quase, sei lá, um dedo e meio de largura. Antes de passar ainda ao interior, fazendo aqui, para mim, isto vai ser tudo muito opinativo, não é? Isto é tudo relacionado com o meu gosto, não é? Em relação à comparação, por exemplo, da capa frontal, que neste caso é nesta sleeve, não é? Nesta luva, não sei como é que se chama, mas é uma sleeve. Esta é a parte frontal, eles são iguais, apesar de que a edição da Aula dos Livros tem, tanto de um lado como do outro, pode-se utilizar, ou seja, não tem propriamente uma frente e um verso, porque a parte de trás tem exatamente a mesma ilustração e pode ser utilizado também desta forma. Passo já aqui a ideia que aprecio mais esta ideia do que propriamente esta, em que foi colocada aqui na edição do Pipoca e Nanquim, a parte de trás é claramente uma parte de trás, tem aqui esta edição ao contrário, pode ser utilizada dos dois lados, enquanto esta não. Bom, esta terá que ser colocada assim fará pouco sentido. Esta não, pode ser utilizada. Quem gosta do esverdeado, coloca de esverdeado. Quem gosta assim do marrom, mete no marrom. E aqui está. Ou seja, aqui achei um acerto interessante. A nível também, por exemplo, da lombada da sleeve, temos aqui, eu aqui já se calhar aprecio mais o destaque dado ao nome e também ao criador do Pipoca e Nanquim, porque estão com maior, a fonte é maior, fica mais visível. Aqui preocuparam-se mais em preencher com estes adornos aqui gráficos que tem. Este também tem, mas este aqui tem maior destaque. E eu, se calhar, até aprecio assim, vendo na lombada, até aprecio mais ter a fonte maior. Outra coisa que eu também apreciei mais na sleeve do Pipoca e Nanquim é exatamente aqui a questão da colocação do logo, que é colocado aqui no centro. Mesmo na parte de trás, que eu digo que não aprecio tanto como a outra, o código de barras também é colocado aqui, é centralizado, ao contrário na Aula dos Livros, que é colocado aqui o logo num canto juntamente com o código de barras e do outro lado, como isto não tem frente e verso, é exatamente o mesmo sistema, o logo e o código de barras. Isto é tudo pormenores, não é? Isto é tudo picuices, não é? Estou aqui a fazer uma comparação e estou a dar aqui a minha opinião, nada, isto é super relevante, mas é questões que me chamaram a atenção e estou aqui a fazer um comparativo para quem tem interesse em comparar estas duas edições. E pronto, acho que... outra coisa em relação aqui, já agora para largar a sleeve, é que
como uma não tem frente e verso e a outra em princípio tem, esta aqui, uma das lombadas do Pipoca Nanquim, pronto, não diz nada. Enquanto a edição da Aula dos Livros, como pode-se utilizar dos dois lados, tem então aqui dos dois lados. Achei um acerto nesta sleeve desta particularidade. Agora passando para o livro propriamente dito, temos então aqui... Pronto, nota-se logo a diferença do tamanho, mais uma vez, não é? Continuamos a acompanhar a diferença no tamanho, principalmente aqui na largura. Ele é, como se sabe, widescreen, não é? É widescreen, aqui está. Em relação aqui à frente, são praticamente iguais. Aqui são praticamente iguais. Uma diferençazinha com um diz baseado... Já na sleeve é a mesma coisa. Um diz baseado no romance de Philippe Claudel, o outro diz adaptado do romance de Philippe Claudel. Mas aqui, como dá para ver, é praticamente a mesma coisa. Aqui também o padrão também é praticamente o mesmo. Talvez na edição da Aula dos Livros, eu não sei se dá para ver, é ligeiramente mais claro. É ligeiramente mais claro, não é tão carregado. Outra coisa que é um acerto da Aula dos Livros, na minha opinião, é a lombada do próprio livro. Tem aqui os escritos e aqui não tem nada. É completamente clean, não tem rigorosamente nada. Aqui é um acerto. Informação sempre. E depois mais uma questão que ao abrir percebemos logo uma diferença que é, e está relacionado com o peso, certamente, tem a ver com o papel. O papel do Pipoca Nanquim é papel, lá está, mais leve, porque é um papel diferente, e é um bocadinho mais amarelado que o da Aula dos Livros, que é, ele sim, mais esbranquiçado, mais compacto. É um papel de melhor qualidade. Eu não sei se está aqui para ver o comparativo, mas é assim o papel. Não sei se dá para ver muito bem, mas o papel do Pipoca Nanquim é mais amarelado, o que tem desvantagens e tem vantagens. Quer dizer, eu ainda não li bem esta edição do Aula dos Livros, por isso, e se calhar, sem estar a comparar, não faz diferença nenhuma. O que é que se nota como diferença? Como o papel do Pipoca Nanquim é mais amarelado, eu acredito que seja por isso. O preto ficou mais escuro, por assim dizer. O preto ficou mais escuro, ficou mais carregado, enquanto a edição da Aulas dos Livros, como o papel é mais esbranquiçado, acredito que seja por isso, não ficou as cores tão carregadas. As cores. Neste caso, o preto não ficou tão carregado. E praticamente é essa a diferença. A nível depois da edição, no seu interior... a guarda do Pipoca Nanquim, estou mesmo a ir aos pormenores, está a dizer isto como com qualidade. A guarda, esta folha de guarda, é uma cartolina bem grossa, enquanto a da edição da Aula dos Livros é uma folhinha, uma gramatura baixa, pronto, por assim dizer. Existem aqui algumas questões de tradução diferentes, ligeiramente, não é? Por exemplo, utilizações de frases como o golpe do malho passou a ser, no português de Portugal, como o golpe com marreta. Pronto, é normal. E depois no interior temos poucas diferenças. No interior, a Pipoca Nanquim inicia-se. Ou seja, temos aqui a guarda, passamos para a tal do malho e depois, logo a seguir, temos o relatório Brodeck, tomo 1, o outro, e logo a seguir começamos com a história. Enquanto na edição da Aula dos Livros temos então a guarda... Temos o golpe com a marreta, e ainda temos depois aqui então, onde no outro diz tomo 1, nananã, aqui não temos tomos nenhuns. Temos de seguida aí sim, ok, uma página só dedicada a tomo 1 o outro, e de seguida começa então a história propriamente dita. Ok, na divisória para o segundo tomo, na edição Pipoca Nanquim, temos aqui o final do tomo 1 e temos aqui o início, a dizer tomo 2, o INE narrável. Temos aqui o INE narrável e de seguida mais uma página branca e começa a história. E no do Aula dos Livros temos, ele termina anteriormente à página branca e de seguida que é tomo 2, e aqui foi utilizado o indizível, foi traduzido para indizível, e
página branca e depois é que começa a história. E são pequeninas, coisinhas muito pequeninas. Eu acho que a maior diferença de todas, e deixei para o fim porque é no fim, é que, e talvez aqui se explique um bocadinho as 4 páginas, apesar de eu achar que aqui esta na aula dos livros tem no início mais uma ou outra página, mas a diferença será aqui no final, em que nós temos no do Pipoca e Nanquim o término, então, do livro. Temos aqui Manu Larsenet, aqui, comentário dele, que também tem na edição da aula dos livros, e de seguida temos aqui uma descrição dos criadores, aqui a página editorial, blá blá blá, página aqui final e aguarda, e enquanto a edição da aula dos livros tem o final, tem esta mesma página aqui de comentário do Manu Larsenet e finito, acabou. Não tem ali mais uma outra página ali final que é um bocado a falar sobre, lá está, a falar sobre o criador. Pronto, é a diferença, é mais nesta parte final. E pronto, basicamente é isto. Em relação às edições, a edição do Pipoca e Nanquim foi lançada em dezembro de 2018, ou seja, já tem uns bons aninhos. Esta edição da aula dos livros, então, saiu agora em outubro de 2021. O número de páginas, como eu disse, é descrito na do Pipoca e Nanquim com 332, enquanto a da aula dos livros 328. Pode-se prender a uma página ou outra, estas páginas finais que eu falei, apesar de que no início também tem mais uma página ou outra, mas é a mesma coisa, não se perde rigorosamente nada. O papel também, lá está, é diferente, é Poland Bold, de 90 de gramatura na Pipoca e Nanquim, e da aula dos livros eu não consegui saber qual é o papel que eles utilizam no miolo. E o valor da edição de Pipoca e Nanquim são 120 reais e a edição da aula dos livros 39,99 euros. A título mais de informação, porque isto, não vou estar aqui a dizer qual é que é mais barata nem qual é que é mais cara, não é? Porque estamos a falar de reais para euros, estamos a falar de realidades diferentes. O que eu faço é, largo aqui uma pequena informação, que é, comparativamente com o ordenado mínimo, a edição do Pipoca e Nanquim, fazendo um comparativo, um rácio, são cerca de 11% do ordenado mínimo, o valor da edição do Pipoca e Nanquim, os 120 reais, enquanto, comparativamente com o ordenado mínimo em Portugal, a edição da aula dos livros anda ali pouquinho acima dos 5% do ordenado mínimo, fazendo aqui um rácio muito simples. Pronto, isto é apenas uma informação e deixo-te então a ti a pergunta: qual das edições tu gostarias de ter, qual é que te chamou mais atenção e porquê? E, como eu termino sempre, subscreve o canal se não for subscrito, partilha, comenta, dá like. Até mais.